Bom, vou me preparando aqui. E vou Aqui já parece que já iniciou o vídeo. convidar aqui. Esperando a Larissa entrar, né, pra gente começar. Olá, Larissa, boa tarde. Olá, boa tarde. Dá um segundinho, só vou conectar o fone de ouvido e a gente já volta aqui. Só um momentinho. Sim. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo a gente direitinho? Eu tô te ouvindo muito bem. Então pronto, eu acho que se o pessoal puder falar aí, né, se eles estão ouvindo também direitinho, enfim. Mas eu acho que tá ok, né? Quem tiver online aí puder comentar, colocar um ok aí na tela, pra gente também ter essa confirmação é bacana. Porque às vezes a gente para falar, né? E aí não Sim. tá, não estão ouvindo. Você consegue comentar, fixar o comentário na tela, ou, Leandro? Acho que é bacana também para quem tiver às vezes entra na live sem querer, não sabe, né? E Uhum. aí é só tu digitar e aí apertando os três pontinhos você consegue fixar o tempo. Você congelou para mim, Larissa. Esperar aqui a Larissa voltar um pouquinho. Já já a gente faz a abertura aqui da live, tá, pessoal? Só um segundinho. Prontinho. Caiu? Você caiu, foi isso? Não sei, entrou só que você participou de um vídeo ao vivo, pronto. Não sei se o Instagram cortou, caiu, enfim. Mas eu acho que agora tá tudo certo, né? Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Tô, só sua imagem está congelada para mim. Tá congelada, sério? Nossa. Sério. Vamos dar uma atualização aqui. Gente, Opa. Não. coloca aí, o de vocês também. Eu também tô congelada pra vocês? Ainda tá congelado? Puxa vida. Pra mim eu tô te vendo normal aqui. Deixa. Voltou? Melhorou? Para mim ainda está congelada. Deixa eu ver aqui com o time. Normal, aqui tá tudo certo. Gente, mas o que? Vocês estão me vendo? Ou eu estou congelada também pra vocês? A minha imagem aqui tá normal pra mim. As duas telas, é isso? A Adriana respondeu aqui. Que eu até. As duas estão congeladas, é isso? Não, não. Ah, tá ó, normal, ó. Normal, normal. Será que é o Quer, meu aqui, talvez? quer entrar e sair de novo pra ver se. Enfim, sei lá, né?
Porque eu tô te vendo Tá bem, normal acho na que live. todo mundo tá te vendo bem, estão vendo eu e você bem, né? Ó, que está normal, a pessoa tá Uhum. colocando. E pra ti eu ainda tô Ah, congelado. beleza. Mas estranho, Ah, né? não, é muito ruim. Faz assim, Leandro, Enfim, só mais uma vez, entra e sai de novo, só pra gente, enfim, porque é muito ruim você conversar com uma pessoa e mais estando congelada, enfim, não é tá legal. bom. Então eu vou tirar aqui e já voltamos. Pronto, Beleza. rapidinho. Bom, vamos lá agora convidar a Larissa novamente. Engraçado. Opa, apareceu aqui. Opa, agora parece que tá normal, viu, Larissa? Certinho? É. Eu dou Pronto. aceitar, você tá tentando entrar, né? Eu dou aceitar, só que não, parece que não pega às vezes, não sei, estranho. É, não, o tio Zuckerberg quer testar a nossa resiliência. Mas agora foi, né? Vocês Agora estão ouvindo foi. também, gente? Eu acho que agora tá tudo certo, né? Sim. Então, gente, vamos abrir essa live, então, a segunda live com a Larissa Cerqueira aqui, né, do Instagram do Viver Montessori, é uma pedagoga e referência no método montessoriano, né? Então, a gente vai hoje falar de como montar um quarto, né, Larissa? Ou até mesmo a casa, né? Porque a criança, ela participa de todos os ambientes, então, às vezes a gente fica muito no quarto, mas o interessante é a gente fazer uma forma um pouco mais abrangente, né? Para realmente termos o efeito esperado, né? Que a criança consiga circular pelos ambientes da casa e estar sempre, vamos dizer assim, no mundo dela, no mundo mais baixo, que é o da criança, né? Mas que ela consiga conviver da forma mais harmônica possível com o meio que ela está interagindo, né? Então a gente tem aí hoje o foco principal nas gestantes, ou seja, como preparar esse ambiente para um bebê que vai chegar, e também para as crianças, né, os bebês aí de 0 a 3, 4 anos, né, como esse bebê aí, a gente pode até separar, a Larissa vai coordenando durante a call, durante a live, de 0 a 1 ano e meio, né, que é uma fase um pouco menorzinho, e depois de 1 ano e meio a 3, que aí já interage muito mais, a gente vai separando e fazendo com que o ambiente esteja realmente preparado para essa criança fazer ter a melhor experiência de convivência possível e, claro, sempre pensando no desenvolvimento dela, né, da autonomia dela, que esse é o objetivo, tá certo? É isso mesmo, isso mesmo. Porque quando a gente. Legal. Vamos começar aí por algumas palavras-chave que você já colocou aí, né? Que é esse ambiente preparado. Né? Revisar um pouquinho que o ambiente preparado ele é um dos pilares do método Montessori. E qual que é o foco Uhum. desse pilar, né? É justamente nós pensarmos no ambiente físico, mas também, principalmente, pensarmos nesse adulto, nesse cuidador que está dentro desse ambiente. Então, nós vamos fazer os ajustes, digamos assim, para que esse ambiente, de forma física, como você colocou, as coisas estejam ao alcance da criança, ela tenha não só os móveis que ela possa acessar, mas também materiais, brinquedos, enfim, interessante, coisas que ela possa agir, né? Então, esse ambiente físico Uhum. nesse sentido. E aí, esse adulto perpassa exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? O que a Casa Tema está ofertando, que é conhecimento. Porque é muito, às vezes, fácil a gente falar, mas o adulto tem que deixar, o adulto tem que entender a criança, mas é muito abstrato, né?
Então, se a gente Uhum. não busca saber mais detalhes, até questão principalmente de entender esse funcionamento do corpo da criança, né? Um pouco de neurociência também, enfim, como que é o comportamento dela. Toda essa informação vai tranquilizar esse adulto, seja hoje pai, mãe, tio, tia, babá, professor, professor, esse adulto, essa pessoa que está cuidando dessa criança, que está guiando essa criança nesse momento. Então, esse ambiente está atrelado às duas coisas, o ambiente físico e é esse adulto Uhum. que está nesse ambiente. Então, buscar Sim, entender, buscar perfeito. conhecimento, né? Conhecimento é poder, a gente sabe. Então, tem que Uhum. buscar, porque assim a gente se empodera, fica mais tranquilo, né? Digamos assim, diante de alguns desafios, enfim, tem pistas do caminho que a gente quer percorrer, correto? Correto, Então, bacana. E deixa eu fazer só claro, esqueci de comentar aqui na abertura, é o seguinte, gente, todo mundo que está assistindo pode enviar perguntas, né? Envia as perguntas, as dúvidas, né, Larissa? Para a gente isso. ali tirar uns 10 minutinhos no final para a gente responder, ou até mais responder as dúvidas. Porque a gente vai falar aqui de alguns assuntos, mas às vezes a pessoa tem uma dúvida pontual, uma dúvida específica dela, então é importante todo mundo que está aí, que queira interagir com a gente, envia a pergunta que a gente vai responder no final, tá bom? Então é isso. Então eu queria fazer esse rapidinho. Mais um spoilerzinho, gente. Todo mundo aí que queira, que está com pretensão de adquirir algum móvel, né, na Casa Tema, a semana que vem é a última semana já de Black Friday. Então aproveitem o momento, porque a gente realmente nós fizemos um esforço gigantesco aqui para reduzir os preços, porque está todo mundo vendo aqui, está tudo inflacionando, tudo subindo o preço. A gente teve que brigar demais para conseguir as melhores condições e assim, realmente acabando novembro, os preços vão voltar a subir, a gente vai voltar aos preços normais, então é uma puta oportunidade. Só spoilerzinhos para quem está pensando em adquirir algum móvel. Bom, vamos fazer uma primeira pergunta então para a Larissa aqui. Larissa, basta montar um quarto completo ou só uma cama Montessori, por exemplo, já é o suficiente para a gente entrar no mundo montessoriano, no mundo da autonomia da criança? Uhum. No ponto de vista do ambiente preparado aí, falando da questão física, né, do que eu vejo de móveis, o primeiro passo é o quarto, porque é realmente o primeiro local que esse bebê vai aí habitar, digamos assim, né? Então, esse quarto ele Uhum. pode ser 100% pensado para o bebê. Então, o quarto, respondendo, é o começo, mas não é o suficiente. Porque esse bebê vai crescer, esse bebê ele precisa ele é um novo integrante dessa casa. Vamos imaginar que quando a gente vai receber uma visita, o que que nós fazemos? Nós preparamos a nossa casa, preparamos o nosso lar, né? Às vezes a gente vai lá, escolhe o melhor pano de prato, o melhor prato, os melhores talheres, as melhores louças, enfim, nós preparamos tudo. Então, para o bebê Uhum. que vai chegar, é a mesma coisa. Eu vou preparar toda essa casa. Eu começo pela casa, pelo quarto, e depois eu vou, à medida que ele vai crescendo, eu vou indo para os outros ambientes. E esse é o foco que a gente quer trazer hoje aqui, né, Leandra? Justamente isso. Como? Exatamente. O que que a gente pode pensar para além do quarto? Entendeu? Quer começar pelo quarto, Uhum. então? Vamos começar pelo quarto, né? Vamos começar, vai para o bebê, né? A mãe que tá grávida lá, ela precisa montar um quarto, né? E ela quer já entrar no método Montessori, né? Ela quer trazer o Uhum. filho para o mundo montessoriano. Quais são as dicas que você poderia dar de como preparar esse ambiente para esse bebê que está chegando? Uhum. Primeiro ponto é a gente pensar em onde esse bebê vai dormir, né? E também fazer até um ponto assim, a via de parto. Porque às vezes a preocupação das pessoas que mandam, eu recebo muito essa pergunta lá no Viver Montessori, muito mesmo. Poxa, mas como que eu vou fazer para, vamos supor que a gente sabe que a cama, ela vai ser ali próxima ao chão. Ah, mas eu tive uma cesárea, enfim, como que eu vou fazer para colocar o meu bebezinho lá no chão? Então assim, você pode Uhum. nesse começo ter um co-sleeper, né? Um bercinho próximo da sua cama, um mini berço, enfim, é realmente para ajudar nessa transição em a mãe se recuperar, até mesmo para apoiar na questão da amamentação, enfim, à noite, né? Às vezes tem que se levantar e ir lá para o quarto da criança e tudo mais. Então, assim, eu estou falando isso e é algo que eu fiz com a minha segunda filha. Eu ainda não tinha esse conhecimento todo sobre o método Montessori, enfim. E de maneira intuitiva eu já fiz assim com os meus dois filhos, né? Sempre deixei o quê? Nasceu, ficou ali pertinho de casa, assim, da minha cama. Eu tinha um bercinho Uhum. pequeno que eu conseguia, sabe? Eu só virava o rosto pro lado, eu já via ele era bem menorzinho, então eu usei esse berço até por volta de uns 4, 5 meses, né? Então a dormida da noite
dormir ali do meu ladinho, e às vezes já dormida do dia, enfim, já dormia no quartinho dele, por exemplo, enfim. Ou até mesmo, a gente sabe que é muito bebezinho ainda, pode dormir na cama dos pais, enfim, ali no meio, faz Uhum. aquele ninho. Então, assim, não é muito. Esse ponto inicial aí é primeiro para pensar nessa adaptação entre a mãe e esse bebê, entre os outros integrantes, ele acabou de chegar. Então, ele vai precisar ficar mais pertinho mesmo, entendeu? E aí, se você depois pode fazer o quê? Deixar já esse bebê dormir, as dormidas durante o dia no quartinho dele, e ter esse espaço aí, seja a caminha próxima ao chão, ou enfim, não me sinto seguro ainda, Larissa, para ter o berço, a cama no chão, prefiro o berço. Tudo bem. Nesse início, gente, não vai ser assim, até um alerta importante assim, vamos nos desprender dos títulos, né? Não vai ser isso que vai dizer se eu aplico ou não, vivo ou não o método Montessori, porque o método Montessori é muito mais uma filosofia de vida, né? No sentido de como eu Uhum. enxergo esse bebê, como eu enxergo essa infância, do que só o fato de eu ter um berço ou uma cama no chão, sabe? Não é isso. O Uhum. ponto Perfeito. principal é eu. Ó, vou te dar um exemplo aqui, até bem bacana nessa tua pergunta. Imagina esse bebê que acabou de chegar no mundo, né? E eu tinha até que estar com uma boneca aqui para ilustrar isso melhor, mas vamos lá. Vou ser atriz aqui. Tô aqui com meu bebezinho, acabou Uhum. de chegar no mundo, e eu vou, enfim, trocar a fralda dele. Vou pegar essa criança, né? A gente pega ele todo mundo. Então, assim, uma atitude super respeitosa e uma atitude que vai muito mais ligada ao método Montessori do que só a cama no chão ou não, é eu pedir permissão para tocar o corpo desse bebê, eu narrar o que eu vou fazer antes, eu antecipar o que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu não só chego e Uhum. pego, filho, olha, agora a mamãe vai trocar sua fralda. Sempre, né, aquele contato visual, uma voz mais doce, conversar com a criança, narrar o que você está fazendo. Às vezes a gente acha que a criança não está entendendo, porque, enfim, né? Acabou de chegar ali, ela aparentemente não tem resposta, né? Assim, não vai te responder Uhum. falando, mas não. À medida que você vai sempre falando, conversando com esse bebê, primeiro que ele já te escuta desde a fase intrauterina. Vamos lembrar Uhum. disso. Já te escuta desde ali. Então, quando vocês têm esse contato agora, né? Agora fora, essa extragestação, você pode traçar essa comunicação muito e constante. Isso vai ajudar todo um processo de linguagem que vai acontecer ao longo dos 6 primeiros anos da criança. Então, eu narro o que eu vou fazer, filha, a mamãe vai aqui te pegar, agora eu vou trocar sua fralda. Nossa, olha só, aí você olha, vamos levantar a perninha. Você fez xixi, nossa, Uhum. vamos trocar a fralda? Aqui, ó, vou trocar a fralda, olha só, esse lencinho tá gelado, tá bom? A mamãe vai passar, ou o algodão, enfim. Ou Conversar, seja, essa conversar. comunicação com o bebê, por mais que ele não interaja, né, não volte com você, é muito importante a gente estar sempre falando o que está fazendo para a criança já entender como funciona, como é o processo, né, de limpeza, de troca de roupa. Olha, não sabia, que legal. Então é sempre E, e importante a a gente estar comunicando com o bebê em tudo que você está fazendo ali ao redor dele. Isso tudo, porque essa conexão vocês já começaram a traçar desde antes, como eu coloquei, ele já te escutava desde a barriga. Agora ele vai Uhum. associar o quê? Essa imagem, digamos assim, à voz, né? Tem toda essa questão sensorial do corpo, do respeito, no tocar, no pegar, no falar. Então, isso é Uhum. muito incrível, porque você falou que eles não respondem. Realmente, no início eles podem até não responder, digamos assim, a gente não perceber esse bate e volta dele. Mas o que vai acontecer depois? E esse é um teste bem legal, Leandro, porque quando eu aprendi isso, sabe, quando você tem um conhecimento, você quer testar. Meus filhos já eram Uhum. grandes, eu não tinha mais oportunidade de testar isso, mas tinha acabado de ganhar uma sobrinha, bebezinha, e fui dar um dos primeiros banhos nela, né? E todo aquele carinho explicando, olha, agora eu vou lavar a sua perninha. Enfim, o que Uhum. aconteceu? Falei para minha irmã, ó, faz desse jeito e você vai observar o quê? Quando você for daqui a pouco falar, agora a mamãe vai lavar a sua perninha, esse bebê ele vai mexer a perna. Então, assim, é a forma que ele vai responder. Ele não consegue te responder. Intuitivamente, né? Não, ele não consegue te responder oralmente, mas ele consegue o quê? Uhum. Ele já vai entendendo que ali é a perna dele, ele pode mexer a perna, ele vai responder às vezes com sabe, esses barulhinhos que o bebê faz e a maneira que ele vai te responder. Então, às vezes, Uhum. você conversar até dando uma pausa para esse bebê te responder é incrível. Assim, eu tenho vídeos muito legais disso, porque realmente acontece. Quem tem bebê em casa faz o teste e volta depois para contar para a gente que vocês vão ver. É muito bacana. Ô, Larissa, tem umas perguntas aqui, tá? Vamos Já? começar. Já tá cheio de perguntas aqui. Vamos responder a primeira da Marilane.
Ela está Uhum. perguntando o seguinte, se a gente conhece, depois a gente volta para o quarto, tá? Ela está perguntando o Tá. seguinte, vocês conhecem algum currículo Montessori para homeschooling? Sim, sim. Nossa, pergunta totalmente. Mas vamos lá. Primeiro, o homeschooling, ele é o quê? É educação em casa, né? Então, a gente tem que levar em consideração a idade da criança e o currículo. Geralmente, no Brasil, enfim, o que que a gente vai fazer? Tem o currículo normal da BNCC e o currículo das escolas montessorianas, ele segue esse currículo da BNCC. O que ele vai mudar, gente, que é o pulo do gato, na verdade, é a forma como as coisas são ensinadas. Então, existe o Uhum, currículo, se a gente vai fazer homeschooling, é o mesmo da escola. Óbvio que você não vai conseguir talvez seguir o mesmo ritmo de uma escola, enfim, não é esse o ponto. Quando eu penso em currículo, é conteúdo. Então, eu vou seguir o conteúdo e o que vai mudar é a maneira que eu ensino. Então, ao invés de eu ensinar, por exemplo, o alfabeto, falando esse é o B de bola, esse é o C de caneta, um exemplo aqui, tá? A gente vai usar no método já, o método Montessori, a forma fonológica. Então, é uma educação muito sensorial. Eu não vou falar o nome da letra, eu vou falar o som. Então, esse é o K de caneta. Esse aqui uhum, é o B de bola, por exemplo. uhum. Então, essas diferenças é que vão mudar toda a forma que a gente vai conduzir esse currículo, entendeu? Mas ele existe e ele é baseado no currículo da BNCC normal do Brasil, entendeu? E as escolas montessorianas, elas têm todo um método, né, diferenciado, né, do tradicional na forma de conduzir a educação das crianças, né? É o que Isso. você está falando, né? Em casa, eu acho que até é mais difícil, né, essa adaptação, porque às vezes tem que ter um profissional ali muito capacitado para tocar esse ensinamento, né? Em casa ele é possível, mas como Tá. a gente está falando, imagina que, vamos lembrar do pilar aí do ambiente preparado, lembrar que existe a questão física e esse adulto. Esse adulto, Uhum, ele vai ter que estar muito mais preparado, não só com as questões filosóficas, digamos assim, do método, da questão do respeito, da autonomia, como mediar esse processo, o controle de erro, enfim, diversos pontos nesse, como também na técnica de apresentação dos materiais. Ele vai ter que ter os materiais montessorianos e aprender como apresentar para a criança, como mediar essa aprendizagem dela. Mas é possível. uhum. Em meio à pandemia, eu fiz um bom tempo de homeschooling com os meus dois filhos e eu achei que ia ser bem mais difícil, mas não, Uhum. é possível, entendeu? Mas tem que ter toda uma Legal. orientação, isso com certeza. Tá bom. Tem a pergunta da Elisa, mas daqui a pouquinho, Elisa, segura um pouquinho aí Vamos que a gente já fechar o responde a quarto? sua. Isso, Exatamente. Vamos voltar aqui para o quarto. A gente estava falando sobre, né, como montar o quarto. Então a Larissa já deu a dica ali de que realmente começamos pelo quarto sempre, porque o quarto é onde a criança vai começar ali os primeiros dias e meses de vida. isso. E dali, ô Larissa, para o quarto, a gente está falando primeiramente da caminha, do berço ali, ela vai Isso. estar entre os Vamos pais continuar. primeiro, depois Isso. vai para a cama, pode tocar então. Isso, vamos continuar pensando então. Esse bebê vai dormir, beleza? Uhum, Ele tem ali o bercinho próximo da cama da mãe, um exemplo, um mini berço, ou enfim, quero deixar já ele já próximo ao chão, tudo bem. O que que é essencial a gente ter aí nesse quarto? Vamos ter um espelho. Esse espelho ele vai ficar primeiro deitado, por quê? Vamos pensar nessa hora desse bebê brincar, de vamos dele interagir, porque logo no início tudo para eles é uma atividade. Gente, olhar ficar deitadinho e olhar de um lado para o outro, mexer esse olho já é uma atividade. O movimento da língua dentro da boca já é uma atividade para esse bebê. Então, ele acabou de nascer, ele acabou de chegar no mundo, né? Ele estava ali todo encolhidinho. Então, às vezes, isso é algo importante para a gente quebrar esse mito. Às vezes, a gente acha que o bebê está ali e não está fazendo nada, não está acontecendo nada dentro da cabeça dele. E aí a gente sim. puxa o gancho para a mente absorvente. A Montessori falava que de 0 a 6 anos a criança passa pelo período da mente absorvente. E aí a gente faz um outro corte de 0 a 3 anos, ela vai passar pelo período da mente absorvente e inconsciente, que é o gancho lá da linguagem que a gente estava falando, de conversar com o bebê, que é o toque, que é o timbre da minha voz, que é o tato. O que que acontece? Essa mente absorvente e inconsciente está realmente sugando tudo que está ao redor dela do ambiente. Mas não é tal qual aquela absorção da esponja de lavar louça, que a gente tem que apertar a esponja para sair um caldo. Não. Essa absorção que a criança faz nesse período de 0 a 3 anos, 0 a 6 e de 0 a 3 de maneira inconsciente, é tal qual a esponja do mar. Tudo que está ao redor dela, ela vai absorver. Então, a forma a maneira que as pessoas falam com ela, os ruídos do ambiente, tudo isso ela absorve. Daí,
Então, quando eu ver um bebezinho ali quietinho, paradinho, pode ter certeza que dentro da cabeça dele ele está absorvendo, processando todo aquele mundo. Por isso que eles dormem Uhum. muito também nos primeiros 15 dias de vida, primeiros 30 dias de vida, porque eles precisam passar por essa adaptação. Então, esse bebê está acordado, vamos supor, a gente vai imaginar que ele está ali deitadinho, né? Então, de barriguinha para cima. E ele vai ver imagens de contraste, vamos pensar nos sentidos. Essa visão dele ainda está se desenvolvendo. No início, o que, é que ele vai enxergar? Então, figuras de alto contraste, são preto e branco. Então, a gente tem alguns cartões que é bacana colocar. E esse espelho também aqui na frente, justamente ele se ver, mexer. Isso, esse espelho vai acompanhar, na verdade, o quarto do bebê, da criança, enfim, até para sempre. Sempre ele Uhum. vai ter uma função diferente. Nesses primeiros períodos é realmente o autorreconhecimento e para trabalhar essa percepção mesmo. Então, A é sensação de ambiente. espaço também, ali, espacial, né, do bebê, vendo ele no espelho, né, vendo aquele movimento que ele está fazendo. Acho que isso também o fato do espelho estar ali colabora muito com essa esponja, né, com esse conhecimento que ele vai pegando, se autoconhecendo, não é isso? Isso, porque depois de um tempo essa visão dele vai acompanhar esse desenvolvimento, né? No início ele enxerga algumas cores em uma distância bem curta, mas depois isso vai acompanhar. Então a gente precisa ter o quê? Meios para que ele também se autorreconheça. Um espelho ajuda muito e o principal é essa fala, é esse cuidado desse Uhum, cuidador, né, com o bebê. Assim, uhum. a gente fala que o primeiro material, digamos assim, né? Quando a gente pensa em material de desenvolvimento, digamos assim, né? Dentro de um quarto de um bebê, o primeiro é o adulto. Porque é Uhum. ele que vai lidar a todo Ele momento com esse precisa bebê. estar preparado para lidar com esse bebê, né? Sim, Esse é o ponto, certo? sim, com certeza, com certeza. Uhum. Precisa. E aí, essa preparação a gente vai buscar. Temos, assim, vários livros para indicar. Depois eu posso deixar aqui ao final os livros para a gente indicar. E o primeiro é isso, assim, pensar nesse desenvolvimento do bebê. Eu entender, por exemplo, em que momento que a mão dele vai se desenvolver, né? Em que momento que ele vai descobrir que tem uma mão. Porque o bebê, ele chega, ele tem aqueles movimentos meio desordenados, né? Assim, Uhum. expansivos, porque ele estava ali no útero, aquele ambiente apertadinho. Então, daqui a pouco, devagarinho, ele vai ver, por exemplo, quando a mão dele passa, vamos supor que ele está próximo de uma janela, tem uma claridade, ele vai perceber que quando a mão dele passa, faz uma sombra. É isso, Uhum. as pequenas etapas desse desenvolvimento psicomotor que às vezes passa desapercebido pela gente e a gente acaba considerando só os grandes marcos, vamos supor. Sentar, Uhum. engatinhar, falar, mas tem muita coisa que acontece antes. Já vou até deixar aqui rapidinho, um exemplo aqui, ó, de faixa, né, que a gente tem no livro Mente Absorvente, da Maria Montessori, que é o desenvolvimento do movimento. Aqui tá bem, enfim, simplesinho, ela rabiscou, digamos assim. E o que eu fiz? Porque as mães têm muita dificuldade, dúvida, assim, o que eu uso? Ah, no começo, que material eu uso? O que eu posso ofertar de brinquedo? Então, fiz uma faixa desses mesmos desenvolvimento psicomotor, dos movimentos e dos brinquedos, e coloquei no nosso e-book. Então, tem as imagens, tem todo um roteiro para a pessoa seguir e entender por onde começar. Porque aí esse quarto é isso, ter espaço para que ela possa se movimentar e ficar ali, né, observando, enfim, um ambiente calmo mesmo. Menos é mais. Essa acho que Uhum. é a palavra de ordem também. Legal, então a gente falou da caminha ou do berço, a gente falou do espelho, algum outro componente dentro do quarto que é importante para esses primeiros dias de vida? A ideal é que tenha uma ventilação, uma janela para que tenha essa troca Tá. de ar, entrada de luz. Mais para Uhum. frente a gente vai ter. É legal ter uma planta, até porque nesse momento o bebê ainda não vai pegar, não oferece risco para ele, né? Enfim, Uhum. então uma planta, um ser vivo, isso tudo ajuda a compor esse ambiente. Mas acho que o espelho é essencial nesse início e esse cuidador, como a gente tanto fala, preparado Uhum. para entender e para buscar perceber essas necessidades dele. Acho que Tá. até, ó, uns 6, 7 meses, enfim, porque depois ele vai querer começar o quê? A se arrastar. Aí a gente vem para um Uhum. outro ponto principal, que é ter o tatame, né? Esse bebê ele precisa de Tá. chão. Ele precisa de Então chão, ele vamos lá, precisa. depois dos 6 meses de vida, ele já começa a se arrastar, então o que mais poderíamos ter no quarto para ajudar na partir dos 6 meses, né? Aí eu acho que a gente vai começar agora a falar um pouquinho mais da criança interagindo mais, né? Com o adulto, com o cuidador que está ali. O que mais? Você falou do tatame. O tatame é importante para a criança começar a fazer a questão muscular, né? Dela começar a se Isso. desenvolver?
Isso. Na verdade, desde sempre esse tatame é essencial. O que vai acontecer é que no começo ele não vai ter muita essa mobilidade. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso colocar, ele tá ali deitadinho, esse é o outro ponto essencial, assim. Nós não vamos colocar esse bebê numa posição que ele não se colocou sozinho. Então, às vezes a gente vê muitas pessoas falando, tem que botar o bebê de barriga para baixo para fortalecer a musculatura do pescoço e tudo mais, enfim. Então, calma. Primeiro, esse bebê ele tem que ter muito esse tronco mesmo. Trabalhar, aí é de barriga para cima mesmo. E eu posso fazer o quê? Colocar coisas interessantes ali próximo dele. Por exemplo, aqui, né? Um exemplo de material, um exemplo de coisinha aqui para ele trabalhar essa pega dessa mão. Então, eu vou deixar. Imagina que aqui é a cabecinha dele, eu vou deixar aqui próximo para que quando ele vire, faça esse movimento, ele enxergue alguma coisa legal. Eu posso no começo deixar ao alcance da mão dele, não deixar longe, sabe? E aí depois ele já tá querendo ir pegar as coisas, ele vai o quê? Ele mesmo já vai tentar ir pegar essa mãozinha. Então, precisa de liberdade. Então, poucos brinquedos, os brinquedos assim ideais, a gente vai ter muitas opções de madeira, por exemplo, que tem essa riqueza sensorial aqui do crochê, por exemplo, do tecido. E aí ele vai deixar ele explorar, assim, interferir o mínimo possível mesmo. Porque às vezes a gente vê o quê? Alguém sempre balançando alguma coisa na frente desse bebê. Não é isso, né? Não precisa disso, entendeu? Não precisa. Ele vai chegar a hora que ele vai querer pegar tudo. Vai chegar essa hora. Então seria o tatame, depois a mesa e a cadeira curva. O tatame pode ser aquele tapete de EVA ou não? Sim, sim. É aquilo mesmo, né? Sim, sim. Pode ser. Esse tatame já é essencial, já ajuda muito, muito. É importante não equiparar com a cama. Não pode ser... quando esse bebê fica muito tempo numa cama fofa, macia, o que acontece? Causa uma confusão nele de quando ele vai para o chão, porque ele vai... A textura é diferente, a densidade é diferente. Então, vamos dizer que às vezes tem relatos de mães que falam, nossa, na cama meu bebê brinca um monte. Quando ele vai para o chão é um chororô, ele não quer, enfim, por quê? É diferente. Então, ele precisa se acostumar e entender a composição corporal dele, por exemplo. Você sabia que a ponta do dedão do pé tem uma importância enorme para daqui a pouco ele começar a engatinhar? Por quê? Essa ponta do dedão, ele vai se fazer isso aqui, né? Fazer esse movimento de ir para frente e tudo mais, de se empurrar. Se ele está num ambiente mole, como um colchão, esse dedão afunda, não dá o apoio, não dá a sustentação que ele precisa. Então, se ele já está no chão ou nesse tatame, que ele é firme, mas ao mesmo tempo não é tão duro quanto o chão, ele consegue ter essa posição de arrasto que ele precisa, e ao mesmo tempo ele vai começar a entender que se ele bate a cabeça, um exemplo, se ele faz assim, é diferente a densidade. Então, bebês que são deixados de maneira livre para explorar no chão. Então, nesse quarto, o ideal seria ter esse canto em que ele possa ficar nesse chão de maneira segura. Eu fazia muito isso, às vezes tinha um cantinho na cozinha também, por exemplo. Às vezes é um lugar que a gente acaba ficando muito também, deixava num cantinho assim, entre duas paredes. Ele ainda não engatinhar, por exemplo, é um bebê que não engatinha ainda, mas ele já quer começar, ele roda, enfim, tem todo um movimento antes que precede ao engatear de fato. Então, ali eu já tinha um canto de exploração seguro para ele e não era mole como a cama, ou não era toda hora o bebê conforto, que é outro alerta, ou toda hora o carrinho. Eu cometi esse erro com o meu primeiro filho. Não sei se você cometeu isso também, Leandro. Muitas vezes eu percebi, meu Deus, ele já está um tempão no carrinho ou no bebê conforto, mas não sabia que isso atrapalhava o desenvolvimento muscular dele, por exemplo. Entendeu? Atrapalhava ele ganhar esses movimentos de corpo, enfim, dos membros superiores e inferiores que ele precisa ter. E aí limita, atrapalha, entendeu? Isso, então é importante a gente pensar muito nisso. Lembra que em casa a gente colocou um tapete na sala, esse tapete de EVA, tem uns que enrolam, né? Não sei se você sabe, não é EVA, é um que enrola. Então a gente desenrolava e deixava ele aqui na sala, aí ele ficava se mexendo aí, né? Então eu acho que é importante, porque às vezes você tira do quarto, aí você põe no bebê conforto, no carrinho, ele fica aí no carrinho horas. Não, tira do carrinho, põe no ponto mais firme, né? Para que ele consiga se mexer mais. Então, aí, mais uma boa dica da Larissa, gente. Mesmo com a cama Montessori, né, que ele está ali deitadinho ou se mexendo, não pode ficar o tempo inteiro em ambientes muito macios, né? Porque senão ele vai perder um pouco da mobilidade, dessa possibilidade de, num ponto firme, ele fazer força e conseguir começar a se mexer mais, né? Então, é isso mesmo. Aí coloca coisas interessantes dele ali pertinho, brinquedos, né? Que sejam bacanas.
Ali, como eu comentei, tem várias opções de madeira. Ó. Tem isso aqui, por exemplo, esses aqui que é o disco interconectado para ele descobrir essa mão. Por exemplo, o bebê primeiro vai segurar uma coisa só com uma mão, depois ele vai descobrir que ele consegue segurar com as duas mãos. São muitas microetapas que às vezes passa desapercebido pela gente, entendeu? E Tá. tem que dar essa atenção. E aí o estudo é o que eu te falei, a informação, o estudo é o que vai trazer essa tranquilidade para a gente saber o que fazer, né? Até pegar um Legal. gancho aí do que você colocou, dele começar a engatinhar, por exemplo, olha essa bola que interessante. Quando a gente Uhum. rola, não é uma bola que rola muito. Então esse bebê consegue alcançar. Eu nunca Então, tinha visto essa bola. Ela é toda cheia de vãos, né? isso, Furadinha aí. isso. Ah, tá. Você pode mexer aqui, por exemplo, e aí ela vai diminuindo a rolagem dela, por exemplo. Ah, tá. Então, Legal. são coisas específicas. Cada coisa tem uma função. Tudo tem uma função, Bacana. tudo tem uma Uhum. intencionalidade. Tem que ser assim o nosso dia a dia. Legal. Tem a pergunta da Elisa, que agora está mais Hum. encaixada no nosso assunto, porque ela está dizendo aqui o seguinte: ela tem um bebê de 5 meses e ela quer comprar uma cama montessoriana, mas ela quer comprar uma reversível, né? Hum. Já pensando no futuro, o que é a cama reversível? É a cama que ela pode estar no chão, com a barra lá embaixo, ou você reverte ela, você põe a barra em cima e ela vira uma cama solteiro tradicional, né? São Olha, que produtos massa! que a gente tem no site, que aí você, quando o bebê crescer, você muda e ele, aí você pode inclusive, Elisa, comprar a cama auxiliar, porque vira uma bicama, né? Então, Ah, assim, então é pode uma falar. cama então que dá para você comprar agora, vamos supor que você é um bebê agora. Eu já queria colocar ali a caminha, montar o quarto dele. Eu posso ter ela agora e depois usar até para depois, é isso? Porque ela Isso. vira, ela Porque sobe depois, é isso? ela sobe, porque é tamanho solteiro, né? Então, é um Ah, tamanho normal, de uma cama de solteiro, de adulto. Só que ótimo. ela Então tá eu não vou com comprar outro colchão entrada no chão. depois. Isso. Não, eu É. posso, por exemplo, vou fazer a criança dormir, porque eu faço muito isso até hoje. Deito junto com eles, Uhum. tranquilo. Olha aí, nossa, perfeito. Elisa, só respondendo a pergunta da Elisa, então. Então, assim, eu recomendo, tá? Assim, aqui em casa eu não coloquei mini cama, eu já fui direto para a cama solteiro, também com a barra removível, né? Com a barra, os pés dessa cama, ela tem dupla furação, então ela tem a furação lá pertinho do piso, né? Com o estrado fica bem próximo ao chão, e depois você cresceu, você sobe ela e você ganha longevidade, né? E o mundo está precisando, né, economizar recursos naturais. Então, eu acho super bacana e super legal usar desde o início já uma cama maior e esse ponto que a Larissa tocou que eu acho que é super legal. Você pode dormir com o seu bebê, né? Na mini cama você não consegue, você vai ter que colocar o seu Uhum. bebê lá e aí ele vai ficar, depois que dormiu, tal, vai passar a noite de sono ali na mini cama, que é menorzinha, e você não consegue ficar com ele. Então, sim, eu acho uma boa também. Não, adorei. Se eu tivesse outro agora, tivesse um terceiro agora, Leandro, com certeza essa seria a minha opção, porque é sustentável, como você colocou. A gente já, assim, resolve, digamos assim, uma coisa para longo prazo. E se eu precisar de deitar com ele, tá tudo bem, não vou ter medo, né? Tá Não vou ter tudo medo. certinho. Nossa, você falou agora, me veio, Ah, eu falando também, veio a imagem que eu tinha no meu primeiro filho. Quantas e quantas vezes até ele adormecer, ele estava ali no berço, e aí eu passava a minha mão entre a grade, ficava sentada ali, todo desconfortável ali na cadeira de alimentação, mas ficava sentada ali, com a minha mão só dentro da grade, porque ele gostava de dormir pegando no meu dedão, entendeu? E aí até uhum. ele adormecer, olha, se fosse uma cama dessa, ficava ali Bacana junto, dessa. já descansava junto, porque a gente, quando é mãe de recém-nascido, tem que aproveitar cada segundinho para descansar. Adorei. É legal, muito bom, né? É uma cama que realmente cumpre várias funções, né? E além de tudo, você depois tem ela, né, por muito mais tempo. A longevidade dela é excepcional. Bom, então Legal, a gente legal. está no quarto. Fechamos o quarto ou vamos falar um pouquinho mais do quarto para crianças aí acima É, de é, um ano e meio? isso. Vamos pensar que a gente estava falando ali, tentar ser rápida. A gente estava falando ali de ele começar esse fortalecimento do tronco, por isso ele tem que ficar nesse ambiente ali mais rígido, certo? Vamos Uhum. colocar brinquedos, coisas interessantes para ele alcançar, ele vai começar a engatinhar. Beleza, aí começa aquele terror, né? Porque, teoricamente, ele vai acessar agora tudo. Então, tudo que tá baixinho ali, aí o que eu posso ter? Aí eu posso começar a ter os primeiros materiais, já de desenvolvimento mesmo, no chão ainda, né? E depois que ele vai
esse engatinhar, ele já vai querer começar a se agarrar nas coisas para subir. Aí a gente vai falar desse espelho. Esse espelho ele pode ficar agora nessa posição para ele se ver de corpo inteiro. E essa barra, a barra vai ficar na frente do espelho para ele justamente fazer esse movimento de se segurar. E aí é outro ponto. Eu posso ter agora já uma estante no quarto, baixinha, por exemplo. O que quer que eu tenha baixinho nesse quarto, o ideal é que ele seja preso na parede, porque esse bebê ele vai querer se apoiar, se segurar em tudo, né? Que é um outro processo, bem devagarinho, que vai ajudar lá na frente ele querer começar realmente a andar. E aí o que a gente vai ter também? Só pegando um parênteses Claro. que você falou que ele vai querer puxar tudo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os móveis, porque Isso. inclusive a gente procura, a nossa estante, tem uma estante casinha que a gente vende. Ela tem um ganchinho com anti-tombamento. Os móveis, ou eles têm que ser assim, bem firmes para que eles não caiam, ou você faz o anti-tombamento, porque às vezes a criança sobe em cima e puxa e cai com o móvel, né, e podendo causar um acidente grave com a criança. Então, tudo que tiver, né, próximo dela ali e ela ainda é muito pequenininha, tem que ter esse sistema de segurança chamado anti-tombamento, tá, pessoal? Muito importante isso. Pode seguir, Larissa. Muito, muito importante mesmo, perfeito, porque é exatamente nessa fase que ele vai querer fazer isso, gente. Vai querer se pendurar, se apoiar, e assim, é legal quando a gente tem coisas também para que ele faça isso, né? Por exemplo, eu acho que vocês têm aquela rampinha, né, para a criança descer da cama, uma rampinha. Vamos supor, é legal ter esses desafios também no quarto, é legal se tiver espaço, conseguir ter, é legal. Tem também um triângulo Pickler que apoia também nisso, que já são esses desafios para que ele vá escalando. Tudo são desafios, gente, todos controlados, é aquele risco controlado, sabe? É isso que a gente pode tentar ofertar no quarto dele. Ou, vamos supor, não cabe no meu quarto, quero pôr na sala, tudo bem. O importante é ter na sua casa esses riscos controlados para que ele use esse corpo dele. Ele precisa usar essa máquina para que ela se desenvolva, entendeu? Precisa. Então a gente vai ofertar isso no ambiente dele. Aí depois que ele então já está ali, já senta e tudo mais, é legal ter também a mesa e a cadeira cubo. Porque a mesa é uma mesa bem baixinha, enfim, e essa cadeirinha é uma cadeira mais pesada, porque o que ele vai querer fazer? Lembra que ele está querendo se apoiar nas coisas? Ele vai querer também se apoiar nessa cadeira e vai querer empurrar essa cadeira. Acontece muito, porque ele vai começar a testar esse corpo. Olha, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, se eu ofereço esse ambiente seguro e, ao mesmo tempo, chances dele testar esse corpo, dele colocar esse corpo para trabalhar, ele vai se desenvolver muito melhor, entendeu? Ô, gente, a mesa e a cadeira cubo que a Larissa acabou de comentar aqui, a gente ainda não vende, tá? Aqui no site da Casa Tema, mas a gente está projetando uma que deve ficar pronta até o final deste ano. Mas existem em outros locais que comercializam esse produto. É bem voltado para o método Montessori mesmo, né? Uma cadeirinha cubo, ela se encaixa dentro desse cubo, que é uma mesa, você tira e serve para várias coisas. É bem legal o produto. Então, assim, faz parte do crescimento ali para quem quer aplicar o método Montessori em casa. Isso. Essa mesa, inclusive, mais um pouquinho também, ele pode, por exemplo, vamos supor que você tem uma no quarto e uma na sala, na cozinha. Ela pode fazer as refeições dela também nessa mesinha, entendeu? Lanchar, enfim. Porque o que acontece? A gente sabe que os cadeirões que a gente geralmente compra, nós não temos essa informação, né, muitas vezes, né? A criança fica com o pé como? Assim, né? Lá no cadeirão embaixo. Fica suspenso esse pé. E isso atrapalha no equilíbrio. Né? Não é legal, isso atrapalha. Não. Quando a gente pensa lá da fisioterapia mesmo, enfim, da questão do equilíbrio, de todo um processo que essa criança está vivendo, o ideal é que essa criança esteja realmente com o pé, ó, totalmente plano ali, encostado 100% no chão. Então, o ideal, se eu tenho essa mesinha baixa, tudo baixinho, ela vai conseguir, entendeu? Ela mesma tá ali, sentadinha, apoiada, entendeu? Então, isso é bem bacana também, essa observação. Daí, depois que a gente pensa, então, nessa mesa, nessa cadeira, essa criança começa, assim, a ficar mais de pé, e tem essa perspectiva dela do olhar vai mudar também, né? Ela tá ali de rastejante, tudo, ela enxerga tudo que tá ali próximo do chão, e depois ela vai trabalhando essa coluna para ficar ereta, trabalhando devagarinho, muda essa perspectiva dela de olhar, aí é outro ponto que a gente eu deixei até esse exercício da última live, né? Para você fazer, observar onde teu filho está, no quarto, na sala, enfim, imitar a estatura dele. Então, se é um bebê, vai colocar o rosto do lado do chão. Se ele está ali engateando, você vai ficar de joelho e levanta essa cabeça.
testar o que que ele está vendo, o que que tem de interessante para ele se desenvolver aí nesse ambiente, entendeu? Daí, então, teve essa mesa, a gente pode ter agora as estantes um pouco, a estante ainda próximo do chão, mas assim, uma estante já com uma prateleira aqui e outra aqui em cima, e já pode ter um quebra-cabeça, é que eu não tô aqui, eu trouxe só mais os de bebezinho, mas tinha uns quebra-cabeças de encaixe para a gente trabalhar esses movimentos mais refinados, tudo isso para que ele queira pegar lá, e são coisas que ele pode mexer. Esse é outro ponto Uhum. essencial. Se você não quer Ou que o seja, bebê não... deixar o bebê com acesso a itens que ele possa mexer, claro que não ofereça perigo para ele, mas que ele consiga ter essa autonomia aí para poder ir lá, mexer, brincar, sentar ali no tatame no quarto, pegar o brinquedo que ele mais gosta, enfim, deixar ele, Isso. ele, ele sozinho fazer esse caminho, né? Esse caminhar dentro do quarto, não é isso? Isso, essa escolha, né? Uhum, Esse caminho, por exemplo, eu não tenho espaço no quarto, posso ter essa estante na sala? Ou, por exemplo, já tem uma estante na sala, às vezes o rack que fica embaixo da TV, a TV está ali pendurada na parede, já tem um rack ali embaixo. O que que eu fiz no começo? Com o meu mais velho. Eu tirei todos os meus bibelôs, porque não adianta, a criança não entende um bebê, gente. Até ele demora muito para entender esse não, demora muito para entender que ali é algo especial para você, adulto. Para ele é só mais um bibelô. Então, assim, se é importante para você, tira. Tira, uhum, troca por isso, troca por brinquedo, por coisas que ele possa mexer. E depois você coloca o que você, né? Depois de um tempo que ele começar a entender isso. Então, coloca ali nas prateleiras de baixo. Coloca o uhum, brinquedo que ele possa. Então é isso, para tua casa não virar uma zona de guerra. sim. Porque até eu entender isso com meu filho mais velho, era uma. Não, não pode isso, não pode aquilo. Fica cansativo demais, gente. A casa fica sempre bagunçada. E você, às vezes, querendo arrumar e a criança bagunçando, né? E aí fica nessa briga, né? Isso, e não, não, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Então troca, deixa que ele pode mexer, tira um pouco das coisas, isso também, sabe? Uma coisa que eu aprendi é isso. Se você quer ter que arrumar menos, que tal de. Às vezes a gente tem muita coisa. Você olha assim, tem um Uhum, tanto de coisa na sua casa, por isso que não consegue manter arrumado. Então, também isso, uhum, menos é mais, vamos ir por essa linha, sabe? tá. Olha só, tem mais uma pergunta aqui que eu acho que a Larissa vai conseguir te ajudar. Iliana Machado. Ela está falando o Uhum, seguinte, que ela tem uma filha de 7 meses uhum. e ela sente falta de Eita, girando. voltou Opa, agora. Vai, voltou? vai, pode ir. Legal. Então a Tem um Eliana, bebê de a 7 Eliana meses. bebê de 7 meses, ela está sentindo falta de conteúdo para a idade da filha dela. Ela está dizendo que só encontra livros a partir de 2 anos de idade, para crianças a partir de 2 anos, livros Montessori, né? Larissa, o que vocês têm? Você conhece alguma coisa? Você tem conteúdo para essa idade? Tem, tem. A gente vai ter, nós temos um e-book que é justamente nessa idade, de 0 até 1 ano e meio. E ele é por que só até 1 ano e meio? Porque tem muita coisa para falar até 1 ano e meio, muita coisa mesmo. A gente também já está gravando um curso completo sobre isso, porque às vezes Uhum, a pessoa, li o livro, ou sei lá, sou mais visual, queria um curso. Então também já estamos gravando um curso específico para 0 a 1 ano e meio de idade. Então no e-book você vai encontrar como conduzir em casa, né? Dicas, não uhum, só dicas de atividade, né? E o principal, porque às vezes as pessoas é comum e é natural, né? O que mais aparece, fazer atividade Montessori. Método, gente, não é só atividade. Vocês observam que nas duas lives que a gente já está na segunda live aqui, nós não uhum, falamos de atividade ainda. A atividade sim, é um outro grande ponto do método. Então, o principal é a filosofia. Então, o que tu vais encontrar no e-book? Maneiras de, primeiro ponto, entender o método, a parte da filosofia, que é essencial, porque isso é o que vai te empoderar, vai te acalmar, te tranquilizar quando tu olhar para o teu bebê e você achar que ele não está fazendo nada, por exemplo. Entendeu? Tá acontecendo muita uhum. coisa ali. Entender as fases do desenvolvimento psicomotor, os ganhos da mão, como eu estou falando, do que ofertar, bem detalhado. Mas é muito E mais. vem cá, como que ela tem Hum, acesso a esse e-book, Larissa? Porque o e-book está onde, esse e-book? Como ela faz para isso. adquirir o e-book? Esse e-book ele está no link da bio do Instagram do Viver Montessori. Né? Então é só você abrir o perfil do Viver Montessori, vai ter o linkzinho azul, clicou ali, aí já tem lá, e-book 0 a 1 ano e meio, e tem também o de 1 ano e meio a 3 anos. Nós acabamos de fazer um lançamento essa semana da parte 2 de 1 ano e meio a 3 anos.
Então é bem, bem bacana. Daí outros livros. A gente tem também o livro da Montessori. Esse livro aqui, ó, eu vou deixar depois o nome certinho, que é O Segredo da Infância. Ele vai te ajudar muito na parte da filosofia do método, mas ela não vai dar detalhes sobre o desenvolvimento do bebê, por exemplo, entendeu? Então é bacana ter essa casadinha. Comprar esse O Segredo da Infância, que é da Montessori mesmo, e também o e-book, que é esse nosso compilado com coisas de 0 a 1 ano e meio de idade. Legal, legal. A Lili Valente também, só para pegar o gancho, ela está perguntando, vocês recomendam quais livros, além da Mente Absorvente, para aprender mais sobre o método Montessori? Isso, eu falei do livro desse da Mente Absorvente, né? Esse é o primeiro livro para começar, Lili, né? Tá aí. Nossa. Lili, Desculpa, tá gente. Deixa eu beber uma água aqui. Ela colocou aqui, qual o primeiro livro para começar? É isso, o primeiro livro seria isso aqui. O segredo seria isso, o segredo da infância, por quê? Segredo da infância. Porque a gente precisa entender a filosofia, gente. Não adianta nós querermos fazer várias atividades, encher a criança de atividades, se eu não entendo a parte da filosofia do método. E para comprar esse livro, tem no destaque salvo, lá do Viver Montessori, livros. Você vai ter o link para comprar esse também, e também o e-book, enfim. Então, começaria pelo Segredo da Infância, e depois, gostei, quero saber mais. Aí eu já iria para o livro Pedagogia Científica, que aí sim, nesse a gente vai falar mais de material, mais da questão escolar, né? O Mente Absorvente, ele é uma leitura um pouco mais difícil, é bacana ler também, só que tem muita coisa que às vezes as pessoas não entendem, a gente geralmente até faz grupo de estudos desse livro, mas lá no destaque salvo livros do Viver Montessori tem toda a ordem e tem os links também de acesso. E tem também um post que é Por Onde Começar o Método, que de tempos em tempos eu faço com essa cronologia também dos livros, tá bom? Bem legal, bem legal. Bom, gente, então a gente estava aqui no quarto, né? A gente falou bastante aí do quarto, de alguns... de como preparar esse ambiente, né? Como te deixar isso bem preparado para a criança já desenvolver autonomia e independência já nos primeiros anos de vida, né? Então a gente falou da cama, falamos do espelho, falamos da mesa cubo, né? Com a cadeirinha também. Que mais? Do tatame, que é super importante. Mas isso. O quê? Só para a gente não esquecer. Eu acho que no geral é isso. Acho que agora a gente pode, na verdade, falar disso fora do quarto, né? Tá. E quando esse Talvez bebê mais estiver na antes, sala. né, para poder dar acesso a brinquedos, para o bebê, para a criancinha ali interagir com pequenos objetos, pequenos brinquedos, tá certo? E daí, saindo do quarto, a gente vai para... Eu iria para a cozinha, porque é o ambiente que a gente acaba ficando bastante, né? Tá ali preparando alguma coisa. Então a gente vai imaginar esse bebê ali ainda, que ele seja ainda rastejante, por exemplo, montar esse cantinho montar esse cantinho também na cozinha, para que ele fique ali te observando, fique entendendo o que está acontecendo ali no dia a dia, ao invés de só ficar no carrinho, ao invés de só ficar no bebê conforto. Aí a gente pode ter a mesa e a cadeira cubo também para ajudar ele na alimentação, porque aí ele vai começar o quê? Vamos lembrar que esse bebê, ele tá descobrindo essa mão dele, ele quer usar essa mão. Ele acabou de descobrir que tem uma mão, uma ferramenta incrível, né? Tanto é que a Montessori falava que as mãos são o instrumento da inteligência humana. Então ele vai querer pegar, mexer nas coisas. Então na cozinha, o que eu posso ter que ele pode pegar, né? Eu vou ter... Ou eu posso ter, gente, que é muito bacana, ter aquela mini cozinha, por exemplo, né? Para ele mexer. Ou eu posso deixar os armários da parte de baixo, que eu já tenho na cozinha, com coisas que ele possa mexer, né? Ele pode, por exemplo, pegar uma colher, mexer um mingauzinho, mexer alguma coisa, enfim, ele vai querer usar essa mão. Então, eu tenho que dar coisas para que ele possa mexer. E a cozinha é o ambiente que as crianças mais gostam, assim, mais atrai elas. E é, ao mesmo tempo, o ambiente que dá mais medo nos adultos, medo nos pais, enfim, né? Até fazendo um processo já mais lá para frente, né? Que essa cozinha, as atividades de vida prática, como a gente chama, as atividades que vão acontecer na casa e principalmente da cozinha, que é, como eu falei, mexer um mingau, se servir de água, por exemplo, cortar uma banana, descascar essa banana. Todas essas são atividades que vão desenvolver esse corpo dessa criança de maneira indireta para vários processos lá na frente, como o da escrita. Então, ao invés de só pensar ela pegar no lápis, por que não segurar trabalhar essa força, né? Essa pressão do palmar que a gente tem que ter aqui,
segurando uma colher, por exemplo, que ela vai segurar tudo assim ainda, né? Ela não segura gentilmente, enfim. Então, ela segura com um movimento mais grosso. Então, quando eu tenho essa cozinha, essa mesa que ele pode sentar ali, né? Até para ver eu trabalhando, digamos assim. Larissa, Hum, a mãe pode levar essa mesa cubo que está no quarto, a mesa com a cadeira pode, cubo, para a cozinha, né? pode, Porque justamente. aproveita e deixa ali no cantinho, a criança senta e fica ali enquanto a mãe está fazendo alguma coisa. A criança está ali, descascando uma banana, igual você comentou, né? Ali em cima da mesa e Tapaué, fazendo brincando com alguma as coisa. tapaué, colocando uma coisa dentro da tapaué. Isso. Qual é a criança que não gosta de tapaué, garrafa de plástico, com água, fica Uhum. chacoalhando com pedrinha, enfim. Então, às vezes a gente dificulta demais as coisas. E eles querem o que está na nossa mão. Por quê? Ela quer entender como o mundo real funciona. Então, ela quer mexer o que eu tô mexendo. Então, porque vê o que dá na tua cozinha para você. É a colher de pau, a colher de silicone, forminha de cupcake de silicone. Meu Deus, o que que a minha filha não brincou com isso? Com forminha de cupcake de silicone, olha lá. Então, o simples, muitas vezes, não vamos complicar tanto. Então, pode levar essa mesa para a cozinha, né? E Sim. depois, que é super bacana, e a gente usa muito, até hoje, eu uso até hoje com os meus que têm 5 e 8 anos, é a torre de aprendizagem. E A vamos torre é espetacular, imaginar, né? porque essa criança já tem aí. Vamos imaginar que essa criança já está andando, né? Ela já se apoiou Uhum. bastante, já está aprendendo a andar, ela já fica firme. Ela fica firme em pezinha. Uhum. Daí a gente vai, então, ela sobe, entra nessa torre e ela pode brincar com água, gente. Ah, ela não vai lavar a louça perfeita. Não, não vai lavar a louça maravilhosa, porque a criança, ela não foca em ver a louça limpa, por exemplo. Vamos supor que você deu ali uma esponjinha com detergente, ela vai lavar por horas, né? Até a Li Uhum. Valente colocou um comentário aqui bem legal. Levar a criança para a cozinha é tudo de bom para estimular a Eu boa vi. Muito alimentação, bom. tocar os alimentos, as frutas, legumes. Perfeito. A criança ela é sensorial, para ela tudo é mágico. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu levo a minha filha para a cozinha desde muito pequenininha, né? E aí, quando você olha lá nos primeiros destaques do Viver Montessori Vida Prática, que é o nome disso, que a gente chama no método da vida prática, né? Aí tem ela bem pequenininha quebrando ovo, por exemplo. E as pessoas, a primeira Uhum. pergunta, nossa, mas com quantos anos você deixou? Como é que é isso? Enfim. Então, a gente Uhum. tem que pensar que para a criança tudo é mágico, ela quer tocar, ela quer mexer. Então, o quanto antes eu conseguir permitir, é, eu abrir mão desse controle, eu entender o que, que ela pode ir fazendo e eu ir deixando, isso apoia ela no processo de desenvolvimento da autoestima, da autoconfiança. Daí, nesse vídeo do YouTube que eu comentei, eu gravei um Uhum. vídeo que é uma receita que a gente faz muito, que é bolo de banana. Só que não é só o vídeo ensinando a fazer o bolo. Eu faço junto com ela, então é um vídeo mais longo. E enquanto a gente está fazendo as coisas, eu vou colocando insights que para ajudar mesmo esse adulto que está assistindo esse vídeo a perceber o mundo pela ótica das crianças. Porque é isso que Bacana. às vezes não, que muitas vezes falta para a gente no dia a dia. Ah, Uhum. mas é só uma forminha de silicone. Para você é só uma forminha de silicone. Para ela pode Uhum. ser uma cachoeira mágica, enfim, pode ser ela amassa aquilo, pode virar uma outra coisa, enfim. Então essa criança tem essa capacidade de imaginação muito grande que nós, naturalmente, já não temos mais. Então, se eu dou o Uhum. tempo para essas descobertas, e a cozinha é o ambiente que assim, é o mais incrível para acontecer essas descobertas, eu apoio ainda tendo uma torre de aprendizagem. Hoje mesmo, a minha vai fazer as coisas. Vamos fazer um bolo, mamãe, tá? Já vou pegar minha torre, já vai lá, empurra, que ela não consegue carregar, porque é um móvel mais pesado, então ela empurra mesmo, faz aquele Uhum. barulhão, empurra, encosta ali na beira da pia e já vai fazendo. Então, essa autonomia é assim que ela se constrói. É no dia a Então, gente, dia. só para a gente agora comentar, então, a torre de aprendizagem Montessori, né? Uhum. Ela serve muito na cozinha, porque ela deixa a criança na altura ali da pia e ela começa a interagir junto com a mãe para lavar alguma coisa, para brincar ali junto com a mãe que está cozinhando, às vezes lavando, cortando alguma coisa, né? Então, assim, é Isso. muito legal ter essa torre em casa. Um spoilerzinho que também a gente não tem ainda no site da Casa Tema, mas até o final do Ó, ano aí é Casa promessa a Tema vai gente ter tudo, gente. Tá incrível. conseguir ter todo esse ambiente preparado Montessori para quem deseja realmente ter este método aí na vida do filho, né, para desenvolver a autonomia principalmente, sempre apoiado, né, no desenvolvimento da criança, que é o que a gente quer, né, que as crianças desenvolvam mais o melhor possível, né? Eu acho que é muito importante a gente estar
assim, com esse comprometimento, né? Então, na nossa parte, a gente vai tentar fazer isso o máximo possível. Que massa, que Agora, massa. a gente está fechando a live, gente. Já são 17h58 aqui. Faltam 2 minutinhos. Mais alguma pergunta aí, manda, que é a última chance. Isso. Porque faltam só 2 minutos. Passa rápido, né? Passa rápido. A gente falou muita coisa bacana aqui, né? Do quarto, da cama solteiro, da cama solteiro que se transforma na cama tradicional, né? Para mim, Leandro, viu? Essa é a melhor das surpresas, assim. Eu conseguir usar essa cama aí próxima ao chão e depois eu ter a opção, essa criança crescendo, né? Eu ter essa opção de ela se elevar. Para mim, isso foi o ponto alto, com certeza, assim, de diferente. Não sabia que tinha essa opção, né? Muito bacana, né? Sim, a gente tem mais de uma opção no site, tem várias opções de camas que tem dupla furação nos pés, então ela fica embaixo, depois você sobe, depois você compra. Alguém me perguntou aqui sobre a bicama, mas e a bicama? Então, aí depois você compra auxiliar, coloca embaixo e vira uma bicama. Então, ela começa a Montessori, vira cama tradicional e depois vira uma bicama ainda. Então, você tem acompanha ali o crescimento. A Lili Valente está perguntando sobre a alimentação. Tem alguma recomendação aí para a gente fechar a live sobre a alimentação? Bom, pegando o gancho da mão, que a gente fala bastante que, né, a mão é um instrumento da inteligência humana, então essa criança vai querer mexer, querer pegar. Não seria diferente na hora da alimentação. Ela vai querer pegar as coisas, ela vai querer mexer. Então, o BLW é um bom começo para a gente entender, buscar, né, que é um tipo de alimentação que a criança pega mesmo, enfim. Então, é um começo incrível. O outro ponto é, como eu coloquei, de ser esses pés apoiados totalmente no chão, né? E ofertar esse local que ela possa se sentar para comer e interagir, enfim, obviamente, comer sem telas também, né? Isso acho que já fica implícito. Então, pensar muito isso. E quando a gente volta um pouco antes, vamos supor que esse bebê vai começar a comer, uma consideração bem importante, sim, e isso aconteceu com a minha segunda filha. Vamos imaginar que esse bebê, ele mamava ao seio, correto? Ou a mamadeira, enfim. Mas ele estava aqui, ó, né? Esse campo visual, certo? Então ele estava sempre te vendo ali pertinho, tendo essa troca. Beleza. Aí, só porque esse bebê fez 6 meses, eu vou colocar esse bebê lá longe de mim, num cadeirão, por exemplo. Então, ela é bem interessante a gente começar esse distanciamento aos poucos, ao invés de só porque ele fez 6 meses, agora ele vai ter que se alimentar longe do meu corpo, porque ele estava ali no meu colo, sentindo o meu corpo, sentindo meus batimentos cardíacos, minha respiração, meu cheiro, enfim, tudo isso. Então, eu não vou já colocar ele distante, entendeu? Esse bebezinho aí de 5, 6 meses. Que tal começar a dar essas papinhas ou ofertar essa alimentação, essa exploração para pegar as comidinhas, ele sentado no seu colo, e aí ele vai pegando ali junto com você. Então, contato. Eu não mudo tudo de uma vez, entendeu? Ele já vai ter essa mudança que não vai ser alimentação pelo leite, apenas pelo leite, né? Porque a gente sabe que até 1 ano de idade o alimento principal do bebê ainda é o leite. Mas então, ele não vai ter essa diferença tão grande. Já vai ter, na verdade, diferença grande do leite, né? A questão de ser outro tipo de sólido e tudo mais. Então, eu preciso ter ele perto de mim. E devagarinho eu vou fazendo esse distanciamento. Com a minha segunda filha, eu senti isso, que ela não queria comer, sabe? Porque eu fiz o quê? Deu 6 meses. Pipim, virou uma chave. Gente, que erro, por quê, né? Nós não somos assim, ninguém assim, só porque fez 6 meses, mudou, tem que comer agora, então eu vou colocar ela lá longe no cadeirão. Ela não queria comer, ela não queria comer. Entendeu? E o que tá acontecendo, gente, né? Eu já sou mãe de segunda viagem, eu achei que eu ia surfar, né? Agora, brincar, tipo assim, que a primeira viagem a gente erra muito, enfim, né? Sofre pra caramba. Aí eu fui estudar, fui pesquisar, falei, nossa, um simples ponto, né? Comecei com ela no meu colo, Que é a próximo, aproximação ali, não distanciar de uma vez, né? Vai soltando aos devagar, poucos. isso, devagar, enfim. Então, nós temos que entender esses processos, né? O ser humano é incrível. Você falou uma coisa que eu não sei o que é. É uma sigla. BLW, é isso? O que é isso? BLW, pelo que eu vi ali, Valente aí, ela é antróloga, é isso? Ela BLW sabe tudo, cara. é uma sigla gringa, né? Com muitas coisas. É justamente o que é. Se é Blend Learning, eu não sei certinho o que é o W. Vai me. Tá. Li, dá um help aí, diz pra gente o que é exatamente a sigla. Mas ela, no geral, é isso, da criança
pegar, né, os alimentos, não é só a ingestão através de papinhas e outras coisas, tudo misturado, sabe? A comida toda misturada. Por exemplo, você vai ter cortes, você tem maneiras de cortar o alimento, por exemplo, a cenoura você vai cortar em tiras, tem várias, Baby Led Weaning, Baby Led Weaning, enfim, tá aí, essa é a sigla, BLW, que é justamente ele é ativo nesse processo, entendeu? Ele é ativo, super ativo. E, gente, até um gancho, um aplicativo muito incrível sobre isso, não só para BLW, eu uso ainda com os meus filhos para pegar as dicas de receitas incríveis, que é o aplicativo BLW Brasil. Eles têm, assim, um referencial incrível de receitas e de como, os cortes, do que ofertar, de uma alimentação mais saudável, é bem bacana. Super apoio. Inclusive, no curso que a gente vai fazer, de Montessori para bebês, eles vão estar apoiando o curso e são parceiros nossos, porque é um mundo, né? O que a gente mais quer, acho que, tá fechando aqui o gancho, mãe de primeira viagem, segunda viagem, enfim. O que nós mais queremos quando nós chegamos em casa, a maternidade, com aquele bebezinho no nosso colo, assim, meu Deus, o que eu faço agora? São tantas dúvidas. O que nós mais queremos é acertar, né? Nós queremos dar o melhor possível. Eu quero dar o melhor possível para o meu filho, enfim. Isso é natural. Acertar, nem sempre nós iremos. Mas o que nós não podemos é deixar de buscar esse conhecimento, né? Então, o objetivo que eu quero trazer nesse curso que a gente vai implementar é justamente isso, trazer o máximo de conteúdos que conversa, dúvida na alimentação, BLW, dúvida na amamentação, dúvida sobre cama, sobre quarto, enfim, aonde eu encontro, ajudar isso, porque eu passei por isso. E é muito difícil, gente. Você chega, você quer fazer o melhor, e como que eu faço? Então, a minha ideia vai ser, vou juntar isso. Né? O conhecimento, né? Então, gente, assim, o Viver Montessori, né, aí no Insta para todo mundo, segue lá tem muitas dicas, a Larissa tem muita informação, tem muito conteúdo lá, né? Então, lá vai ajudar bastante, porque lá tem conhecimento, né, Larissa? Você tem ali muito conhecimento, tem aí os livros que você está fazendo, né, para poder divulgar e ajudar a mãe a ter justamente essa informação para lidar da melhor forma possível com o filho, né? Acho que é muito importante dar essa dica aí. A gente tem que se empoderar, né, gente? Assim, nós estudamos para tudo nessa vida, né? Se a gente vai comprar um celular, se a gente vai fazer uma viagem, se a gente vai pegar um novo cargo no trabalho, enfim, nós estudamos, nós paramos e estudamos, nós paramos e estudamos. Então, para guiar os nossos filhos, por que tem que ser diferente? Então, nós temos que estudar, buscar. Se você está insatisfeito com alguma coisa ou está com dúvidas, enfim, busca, estuda, vai atrás, porque esse conhecimento vai te trazer essa tranquilidade, né? De se empoderar. Eu estou fazendo isso, mas eu sei, né? Por conta disso, enfim. Isso é muito importante, porque nós temos muitos medos, né? Mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, é natural esses receios. Então, estudar ajuda a dar uma acalmada no coração. Fala. Com certeza. Mais uma coisinha aqui da Alessandra. Tomara que ela esteja ainda. Ela está perguntando o seguinte: se a Montessori ela estudou, observou ou deu uma posição sobre crianças autistas. Sou nova no segmento dela, ou seja, ela não conhece muito de Montessori, mas ela quer saber se teve alguma observação sobre crianças autistas. E, Alessandra, eu também sou filho, sou pai também de uma criança especial. Eu acho, não sei se eu já comentei aqui, meu filho tem síndrome de Down. Então, também cria-se outras dificuldades para a gente um pouquinho maior, mas a gente segue firme e forte. Mas vai lá, Larissa, sobre o autismo. Bom, o método ele surgiu através de crianças. O termo da época era esse, tá, gente? O termo da época eram crianças retardadas. Então, o método surgiu a partir da observação da Montessori com crianças que ficavam em hospícios. Como que era na realidade? Esses hospícios ficavam homens, mulheres, crianças, todo mundo junto. Muitas vezes essas crianças ficavam algemadas, enfim, em condições completamente subhumanas. Então a Montessori vê aquilo, se indigna e tira essas crianças de lá. Então eram crianças que eram marginalizadas, esquecidas da sociedade. Inclusive tem relatos de que a gente às vezes se pergunta, mas será que não existia criança autista naquela época? Enfim, existia. E o que acontecia? Ia justamente para esse hospício. Todas as crianças que eles queriam esconder da sociedade, as crianças que saíam fora da curva, digamos assim, elas eram relegadas. Muitas vezes até filhos filhos extraconjugais fora do casamento eram escondidas mesmo. Então sei que a Montessori observa essas crianças e ela se indigna com aquilo
e junto com o professor montesano dela, eles criam uma escola, chama Escola Ortofrênica. Daí nessa escola, eles colocam essas crianças, né, ditas retardadas do termo da época, e começam a observar que elas não sabiam o básico, o mínimo, como, por exemplo, lavar as próprias mãos, assoar o nariz, se cuidarem, então elas não tinham condições nenhuma de se desenvolver. Daí, ela começa a observar, então, que as dificuldades dessas crianças eram muito mais pedagógicas, ou seja, ninguém parou para ensinar, ninguém criou um ambiente para que ela pudesse ter um mínimo de dignidade, sabe? Para daí se desenvolver. Então, ela faz esses ajustes no ambiente, ensina, faz tudo baixinho, as pias baixinhas, enfim, ensina como que eles fazem isso e essas crianças começam a se desenvolver. Vou fazer só uma pausa aqui na minha fala, que tem um filme da vida da Maria Montessori, que é Una Vita per i Bambini, que é em italiano, né? Maria Montessori, Uma Vida pela Criança. Você consegue assistir também lá no link da bio, link azul do Viver Montessori, lá tem uma pasta presente para você. Aí lá dentro tem alguns textos da Montessori e tem esse filme. Então eu recomendo assistir. Quem assim, ficou curioso para entender como que foi o começo do método, esse filme ele tem umas partes fantasiosas em relação da Montessori com o filho dela, mas enfim, a parte do início do método tá bem bacana, bem como a parte como Tem na Montessori. Netflix, Não, não tem, né? Não tem, não tem. Tá. Lá no link da bio, ele tá com a legenda em português, porque é um filme italiano, então no YouTube tu vais ter ele com legenda. Tu pode gerar aquela legenda do YouTube, mas fica bem ruim, porque ela é rápida, né? Aquela legenda automática, então não é tão legal. Esse vídeo, né, ele tá hospedado no meu drive do Google, e aí tem duas partes, porque ele é um filme longo, então ele tá em italiano com a legenda bem bonitinha em português, né? Então dá pra gente entender esse começo do método e o tanto quanto essa mulher, gente, sabe, sinceramente ela teve que lutar para conseguir estudar, por exemplo, porque era super incomum para a época, né, uma mulher estudar, enfim. E esse ponto dessa busca dela por essas crianças, entendeu? Então eu não vou falar mais para não dar mais spoiler, então quem ficou curioso, vai lá assistir que eu super recomendo. É bem bacana mesmo entender esse começo e respondendo, finalizando, o autismo, a Montessori eu não tenho, assim, que ela mesma escreveu. O que a gente tem muito sobre autismo é o quê? Pessoas que estudam a filosofia montessoriana e, com base no que na questão do respeito à criança, na questão do currículo que a gente tem, de entender o tempo que a criança tem, diferente de aprender, né, de acordo com o grau do autismo, que a gente sabe que é um mundo, tem vários graus dentro do espectro, enfim. Então, essas pessoas conseguiram teorizar muita coisa em cima disso. Então, a gente vai ter livros, enfim. Mas aí, quem tiver interesse, pode me mandar lá no direct, que eu mando, porque isso é bem específico, né? Então, eu mando os livros, os nomes dos textos e tudo mais, os artigos que a gente tem ligado ao Montessori, ao método, ao autismo, tá bom? Só me mandar lá no direct que eu trago direitinho. Mas tem muita coisa já de pessoas que estudaram. Excelente, gente. Mais uma vez aí uma aula da Larissa pra gente, muito bom. Vou deixar aqui mais um convite para todo mundo, que a gente vai fazer uma terceira live aí, eu acho em dezembro. Isso. Então, a ideia é a gente, né, seguir aí, pegando toda a fase da criança até aí uns 6, 7 anos, ou seja, toda a implantação do método, tudo que ele vem trazendo até um pouquinho mais para frente, né, e o que a gente pode fazer para ajudar no desenvolvimento, na autonomia e tudo que a gente puder dentro de casa, né, principalmente. Então, fica aí o convite para vocês acessarem lá o Viver Montessori, né, da Larissa. Convite também para vocês acessarem o site da Casa Tema, ver se vocês gostam de alguma coisa. Tem muito produto montessoriano lá. Então, é isso. Mais uma live aqui. Show de bola. Com muita aprendizagem, né? Muito legal, muito gostoso. E aguardem a próxima. É isso aí. Quem quiser, acho que também sugerir temas, né, Leandro? A gente vai devagarinho cobrindo isso aí, né? Dentro da primeira infância, enfim, porque tem muito conteúdo. Se a gente for parar para falar, tem muita coisa, né? Então, estamos abertos também. Acho que é bem bacana ouvir vocês, né? Sim, perfeito. Tá joia, gente. Muito obrigado pela audiência da live. Obrigada também. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.